Igreja Batista Éden. Projetos sociais. Restaurante comunitário. 5 pães e 2 peixinhos. Comunidade terapêutica para homens. Resgate vidas. Comunidade terapêutica para mulheres. Thalita Clume. Jardim de Deus. Atende crianças com café da manhã, almoço e lanche. Pastor Rodolfo Zaia. Inscreva-se no canal. Aleluias! Deus é bom em todo o tempo. O Senhor Jesus, um pouco mais de 1 ano e meio atrás, Ele nos deu essa estratégia de estarmos aqui. No começo era 2 vezes por semana, agora 1 vez por semana, ministrando a palavra dEle. E quando o Senhor nos deu essa estratégia, Ele falou ao meu coração sobre evangelismo. Há um tempo atrás, ainda é evangelismo, né? Evangelismo, pregar de casa em casa, de pregar nas praças. Já fiz muito dessas 2 maneiras evangelísticas de trabalhar no reino de Deus. Mas precisamos entender o tempo que nós vivemos. E o tempo que nós vivemos, nós podemos ser bons evangelistas dentro das nossas casas, com o celular, com o tablet, na frente do computador. Como, pastor? Quando você compartilha essa mensagem, quando você compartilha nos grupos do Facebook, quando você compartilha o link no WhatsApp, nas suas listas de transmissões, no seu Messenger, você está recebendo a palavra da parte de Deus, direto do trono de Deus, e está espalhando, proclamando, anunciando, cumprindo o grande comissionamento de Jesus sobre a igreja, de pregar o evangelho a toda criatura. Para você entender o impacto que isso tem causado no nosso meio, nós estamos chegando a quase 10 milhões de visualizações, pessoas que foram alcançadas pela mensagem, pela palavra de Deus. Então, quando você compartilha, quando você comenta na live, né, quando você interage com a live, o Facebook, a plataforma, impulsiona essa palavra para outras pessoas. E muitas vezes pode ser uma pessoa desesperada, uma pessoa que precisa ouvir uma verdade de Deus. Então, em nome de Jesus, nessa noite, receba da parte de Deus e trabalhe, seja um bom evangelista. Quem crê, diga glória a Deus. Você que está aí a primeira vez com a gente na live, quando eu falo quem crê, dá glória a Deus, os meus filhos aqui da igreja dá glória a Deus, e você escreve na live aí, glória a Deus. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, o título é: A Terra é um útero espiritual. E o versículo que eu quero trazer de início da palavra está lá em 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Amém? Hoje eu estava no meu devocional pela manhã e o Senhor falou sobre isso. Falou que a terra é um útero espiritual. Depois, no momento da tarde da oração, Deus, Ele veio trazendo lembrando no meu espírito algumas verdades, e eu quero compartilhar com você nessa live, nessa noite, amém? Em 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vou ler novamente. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar? Feche seus olhos. Você que está em casa, interceda pela minha vida, ore pela minha vida, pela minha casa, para que eu possa trazer aquilo que Jesus tem para nós, amém? Amigo Jesus, obrigado por sua presença neste lugar. Obrigado pelo privilégio de pregar a tua palavra. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado graça, entendimento. O Senhor tem nos abençoado de uma forma que nós não merecemos. O nosso coração é extremamente grato a tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas acreditamos que o Senhor tem mais e muito mais para fazer no nosso meio.
Que os teus filhos nessa noite venham compreender a tua palavra, venham entender a mensagem, venham entender aquilo que o Senhor tem gerado nos nossos corações. Que essa palavra venha trazer confronto e transformação, porque a tua palavra, o teu evangelho é poderoso para transformar todo aquele que crê. Nós chamamos, Jesus, nos alegramos na tua presença e já damos graças e glórias para aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Entenda, para que a gente comece a entrar naquilo que o Espírito tem gerado no meu coração nesses dias, eu preciso falar um pouco desse versículo. Olha o que Paulo escreve aqui. Paulo diz assim: olha, se nós esperarmos de Cristo, se nós esperarmos do nosso Salvador e Senhor, se nós esperarmos do nosso amado Jesus, somente para essa vida, somente nesse ambiente que vivemos aqui, o ambiente físico, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele está dizendo assim: olha, aquilo que Cristo veio fazer sobre a terra, aquilo que Cristo prometeu para nós, vai muito além dessa vida, vai muito além desse plano natural, vai muito além daquilo que os seus olhos possam ver e daquilo que desceu ao seu coração. O que Jesus tem para você é toda uma eternidade em glória com Ele. Igreja, e eu gosto sempre de cantar isso, de falar isso, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre o conhecimento da glória de Deus, sobre o conhecimento de Jesus sobre nós, eu gosto de enfatizar um ponto muito claro para mim. Qual o ponto, pastor? Que em Deus, a minha expectativa em Deus, a minha esperança em Deus, o meu conhecimento em Deus, a revelação de Deus para mim, sempre existe algo novo e algo a mais em Deus para mim. Porque o que Jesus veio prometer para nós foi a vida e a vida eterna. Então, igreja, para começarmos a falar desse versículo, falar sobre o tema dessa mensagem, a terra é um útero espiritual, eu preciso trazer algumas verdades, alguns alicerces, para que você entenda sobre esse útero. Nós sabemos o que é útero. Útero é o lugar de gerar, e o que se gera em um útero? Se gera da intimidade entre homem e mulher. Quem pode dizer aleluias? Igreja, isso é um princípio espiritual. Só é gerado algo sobre essa terra em um relacionamento entre um homem e uma mulher. Estou falando isso no âmbito natural. E o útero é o lugar que recebe essa intimidade. E o útero é o lugar milagroso que os ossos são gerados, que a pele é gerada, que os órgãos são gerados, que uma vida é gerada e concebida e dada à luz a este mundo. Mas para que você entenda isso no âmbito espiritual, você precisa entender um pouco sobre o seu ser, e sobre quem você é, e sobre a eternidade. Quem quer aprender, diga assim: glória a Deus. Você que está em casa, fala assim: eu quero entender, pastor. Entenda algo. A primeira coisa que eu quero falar sobre eternidade, sobre deixar de ser infeliz. Porque quando eu crio uma expectativa em Deus, só nessa vida, só nas coisas dessa terra, eu vou ser infeliz. Mas quando eu coloco a expectativa certa em Jesus, quando eu coloco a esperança certa em Jesus, quando eu coloco a esperança na eternidade, quando eu entendo, bate no peito assim: fala eu, você escreve na live: eu sou eterno. Quem está me entendendo, igreja? Então a primeira coisa que você precisa entender sobre a eternidade, para deixar de ser infeliz, para deixar de colocar uma expectativa limitada em Jesus e colocar uma expectativa depois dessa vida, você precisa entender que você é um ser eterno. E você, igreja, a segunda coisa que você precisa entender, que você não é eterno o dia que você morrer. Porque muitos de nós
Muitos de nós estamos no engano e estamos esperando o dia da nossa morte para começar a nossa eternidade. Eu vou falar de novo. Muitos de nós estão no engano, numa ilusão mental, no estado de mente cauterizada, esperando a morte para que a eternidade comece. E a eternidade, igreja, não começa o dia que você morrer. A eternidade começou na sua vida quando você foi gerado no útero da sua mãe, quando você teve vida, quando a vida nasceu de uma intimidade entre o seu pai e sua mãe. Quando você foi concebido, ali começou a sua jornada eterna. Então fale de novo comigo assim: eu sou eterno. Igreja, a promessa, uma das promessas mais maravilhosas de Jesus é a vida eterna. É passar com Ele a eternidade. E escute isso: a vida eterna todos aqueles que nascem têm. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso que a terra é um útero espiritual. Agora nós vamos falar sobre isso. Mas igreja, a promessa de Jesus é que nós vamos passar a eternidade em glória com Ele. Quem aqui alguma vez já sentiu a presença de Jesus? Diga glória a Deus. Tem algo mais maravilhoso do que Jesus, igreja? Não tem. Agora imagina você eternamente, sem espelho, sem nada, sem o véu, como Ele te conhece, você o conhecendo e o vendo, sentindo prazeres na presença deles inefáveis. Então, igreja, nós estamos tão carentes de eternidade nos nossos dias como igreja, que eu posso dizer que 80%, eu vou ser generoso aqui, generoso, esse número é um número generoso, 80% das pessoas dentro da igreja, que congregam em uma congregação, tem medo de morrer. E igreja, quem tem medo de morrer, crê na eternidade com Jesus em glória? Não. O medo da morte é um sinal claro no seu coração que você não entendeu aquilo que Jesus veio fazer por você. Igreja, entenda algo: quanto maior a falta de compreensão sobre a eternidade com Jesus, maior o medo da morte, e mais você é preso às coisas dessa vida. Você vai entender hoje nessa mensagem que 95% das suas guerras, das suas batalhas, das suas lutas, é lutando com alguém que é eterno, como você, por coisas transitórias e passageiras. E por que é que nós lutamos com as pessoas, lutamos com outra pessoa eterna como eu, por coisas transitórias e passageiras, pelo dinheiro, pelo um bem material? Por que é que nós lutamos? Lutamos porque não cremos na eternidade, porque temos medo da morte e somos os homens mais infelizes que existem. Igreja, um homem que entende sobre a eternidade, ele é como Jesus. Ele não luta com as pessoas, a sua luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Ele não luta com as pessoas pelas coisas, mas ele luta em prol das pessoas que são eternas como ele. Quem pode dizer glória a Deus? Igreja, por isso que Jesus pregado na cruz, sendo massacrado pelos homens. Igreja, eu vou te contar um segredo. A religião dos dias de Jesus, o sumo sacerdote, os fariseus, os mestres da lei, eles levaram Jesus para ser acusado diante de Pilatos. E Pilatos fala assim: não, leva esse homem e julga vocês esse homem. E aqueles fariseus, aqueles mestres da lei,
presos à terra. Escute isso, igreja. Todas as vezes que a religião está presa às coisas da terra, ela vai assassinar Jesus por amor às coisas. E preste atenção nisso. Eles falam assim: não, nós não podemos matar esse homem. A nossa lei não permite matar esse homem. Mas segundo a nossa lei, ele é digno de morte. Mas o Império Romano não dava permissão para os sacerdotes matar alguém. E aí Pilatos começa uma batalha ali com aqueles homens para soltar Jesus. Ele primeiro diz que Jesus não tinha pecado, não tinha motivo nenhum de ser condenado à morte. Depois ele tenta trazer uma tradição que havia naqueles dias, que era soltar um criminoso ou um homem condenado. E eles pedem Barrabás e começam a dizer: crucifica Jesus. E você sabe qual foi o argumento que mexeu com Pilatos? Eles olharam para Pilatos assim: olha, esse aí está dizendo que é rei. Ele está dizendo que é rei. O que isso significa? Quando Pilatos ouve isso, o que significa, pastor? Ele está dizendo que ele vai lutar com César, Pilatos, pelo governo do mundo. E todo aquele que se levanta contra César, que se proclama rei, se levanta contra César. Igreja, naqueles dias, para a religião daqueles dias, o governo da terra e as coisas da terra eram mais importantes que o próprio Deus encarnado. Porque Jesus é o próprio Deus encarnado da religião daqueles sacerdotes. Mas eles estavam tão apegados à terra que eles mataram o próprio Deus e defenderam um governo terreno. Se submeteram a um governo terreno, colocaram as suas esperanças sobre um governo terreno. Igreja, eu não estou falando de desonrar um governo terreno, porque a Bíblia manda eu respeitar as autoridades, amém, igreja? Eu estou falando de colocar as autoridades da terra superior àquilo que Deus é e daquilo que Deus representa na sua vida. Isso é religiosidade. Todas as vezes que eu declaro que sou da parte de Deus, todas as vezes que eu declaro que Jesus é a minha esperança eterna, todas as vezes que eu entendo sobre aquilo que Jesus veio fazer, mas eu prefiro as coisas ao invés daquilo que Jesus é e daquilo que realmente Jesus dá valor, eu me torno um religioso de carteirinha. Pastor, o que Jesus dá valor? Jesus dá valor, igreja, naquilo que ele disse quando estava pregado sobre a cruz, sendo injustiçado, morto pelos homens terrenos, diabólicos e transitórios. Ele dá valor nas pessoas. Ele olha e clama ao Pai: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Igreja, todas as vezes que começarmos a termos encontros reais com Jesus ressurreto, a eternidade vai aumentar dentro de nós gradativamente. A Bíblia diz, igreja, que eu me torno aquilo que eu adoro. Eu me torno aquilo que eu adoro. Então entenda algo, igreja. Quanto mais eu me aproximo de Jesus ressurreto, mais a eternidade grita dentro de mim, mais desconectado eu fico das coisas da terra e mais conectado à esperança eterna de glória com Ele eternamente. E eu vou dizer algo para você. Sabe por que a igreja está distante da eternidade? Sabe por que estamos lutando com as pessoas e apaixonado pelo dinheiro, pelas coisas, pelo poder, pelas coisas transitórias e passageiras? Pastor, eu não sou apaixonado. Não, é sim. É sim. Você diz para mim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e é verdade. E aí você fala: não é o dinheiro, pastor, é o amor. E aí eu te pergunto: você passa mais tempo correndo atrás do dinheiro ou se relacionando com o Espírito de Deus que habita dentro de você?
Você fala para mim que é o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, que não é ter o dinheiro. Mas eu te faço outra pergunta: se alguém roubar o seu celular, o que você faz? Se alguém roubar o seu celular, você vai lá no CISC, no mínimo, e dá a queixa dele. Ou pior, muitas vezes você quer fazer justiça própria. E o que Jesus disse sobre isso? Em Lucas 6, ele diz assim: se alguém roubar a sua capa, se alguém pegar a sua capa, deixa que leve a túnica. E eu gosto mais de traduzir esse versículo. Como eu gosto de traduzir esse versículo? Se alguém roubar o seu celular, você tem que ligar para ele, colocar um crédito, pedir para ele vir buscar a capinha e o carregador. Porque para você é mais importante o ladrão que te roubou do que o celular que vai ficar aqui eternamente. Quem está me entendendo, igreja? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então entenda algo, igreja. Você se torna aquilo que você adora. E para que você compreenda da eternidade, para que de fato você entenda e se transforme naquilo que Jesus quer de você, aquilo que Jesus escreveu para você antes da fundação do mundo, você precisa ter intimidade com o seu noivo. Pastor, quem é meu noivo? Seu noivo é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus disse assim certa vez: não vos preocupei com o fermento dos fariseus, porque aquilo que é feito no secreto, no interior da casa, será gritado à luz do dia. Sabe o que Jesus estava falando? Aquilo que você decidir ter intimidade, é aquilo que o seu útero espiritual vai gerar, e é aquilo que você vai dar à luz diante das pessoas. Se você se inclina em adoração, em ter uma vida de intimidade com Jesus, sabe o que você vai produzir à luz do dia? O amor incondicional de Jesus sobre você. Quando as pessoas ferirem a sua face, você vai estar disposto a oferecer a outra face. Quando as pessoas pegarem aquilo que é seu, você vai estar disposto a orar e abençoar ele. Olha como estamos nesses dias como igreja, dizendo assim: ladrão bom é ladrão morto. A igreja tem dito isso, igreja. Mas ladrão bom não é ladrão morto. Ladrão bom é ladrão arrependido, remido e transformado pelo poder que há em Jesus. Existe uma frase que me perturba nesses dias: eu não concordo com coisa errada. Quem já viu essa frase, igreja? Tem que morrer eu ser infeliz. Você faz coisa errada também, moço. Pastor, o que é isso? Igreja, nós precisamos entender quem é Jesus. E só vamos entender quem é Jesus se decidirmos ter com Ele intimidade. Porque quando eu entendo quem é Jesus na intimidade, é Ele que eu vou manifestar à luz do dia. Eu não vou manifestar uma religião fria e morta, mas eu vou manifestar um amor vivo que eu alcanço todos os dias, pela graça, pelo acesso, pela misericórdia dEle na cruz do Calvário, me deu acesso a Ele. Pastor, o que é uma religião fria, igreja? Entenda algo: Jesus continua respeitando o seu poder de escolha. E por isso que a terra é um útero espiritual. Porque se nesse tempo, nesses 100 anos que Deus te deu sobre essa terra, você decidir viver com Ele um relacionamento íntimo, Ele vai gerar em você quem Ele é. Ele vai santificar você, Ele vai transformar você, Ele vai imprimir o caráter dEle em você, Ele vai despejar em você o amor dEle. E quando você receber o amor dEle, por onde você passar, você vai manifestar esse amor. Igreja, por isso que é pela graça eu entro na eternidade, pela graça eu experimento a presença de Jesus, e quando eu ando pelas ruas, eu ando exalando o bom perfume de Cristo. E sabe por que está faltando eternidade nos nossos dias? Sabe por quê? Igreja,
Fala assim comigo: aonde falta eternidade, existe homens infelizes. Porque eu posso ter todo o dinheiro do mundo, sem a convicção que passarei a eternidade com Jesus, eu serei o mais infeliz de todos os homens. E você sabe qual é o motivo que dentro das igrejas está faltando entendimento e compreensão da eternidade? Porque a igreja não tem se encontrado com o Jesus ressurreto. Igreja, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é três, mas Ele é um, em amor. Amém, igreja? E cada um membro dessa trindade maravilhosa tem uma função específica no nosso relacionamento com Ele. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que Ele clamaria ao Pai para que o Pai nos enviasse o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele está onde nesse momento da eternidade? E qual é a função dele nesse momento da eternidade, pastor? O Espírito está dentro daqueles que creem. Aqueles que creem em Jesus, eles recebem do clamor de Jesus. Quando Jesus entrou ao céu, quando Jesus entrou ao céu, Ele fez o primeiro pedido ao Pai. E o primeiro pedido do Pai foi que nos enviasse a promessa, que nos enviasse o Espírito de Deus. Amém, igreja? E esse Espírito hoje está dentro de quem crê. E quando eu me inclino a esse Espírito, quando eu tenho uma vida de intimidade com esse Espírito, ele tem várias funções, mas uma função especial que me chama muito a atenção é de me conduzir a toda verdade. Antes de eu falar sobre ele me conduzir à verdade, eu quero dizer aqui para você qual é a maior safadeza que eu já ouvi. Fala, qual, pastor? Escreve na live assim, qual, pastor? Eu não tenho tempo para orar. Isso é uma safadeza. Vou falar igual nordestino. Isso é uma safadeza sem tamanho, moço. Ui, Deus manda Jesus para morrer por você e traz o Espírito Santo para dentro de você. Como que você não tem tempo para ter um relacionamento íntimo com Deus que está dentro de você? Quem está me entendendo, igreja? Igreja, primeiro eu estou levando você a entender como que Deus quer gerar e por que é que a terra é um útero espiritual. Tudo, a base de tudo está na sua escolha. Ele continua respeitando você. Muitos afirmam que não existe livre-arbítrio, mas não tem como, igreja. No jardim do Éden, Deus colocou várias árvores e colocou no meio do jardim uma árvore proibida. Sabe por que Ele colocou uma árvore proibida no meio do Éden? Porque Ele estava dizendo assim, olha, eu criei seres pensantes, e eu quero seres que decidam por mim. E aqui dentro do Éden tem uma árvore que vocês não podem comer, porque essa árvore significa assim, ó, se você comer dela, você está dizendo assim, eu não quero mais estar com você, Senhor. Então a base de gerar nesse útero espiritual aquilo que Deus tem para você é começar a se inclinar para o Espírito de Deus que habita em você. E depois que você se inclina a Ele, igreja, Ele começa a te conduzir a toda verdade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quem é a verdade? Jesus Cristo de Nazaré disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a função do Espírito, uma das funções do Espírito é me conduzir até Jesus ressurreto, até Jesus, o Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Igreja, um cristão que não se encontra com Jesus jamais compreenderá a eternidade. E eu provo isso nas Escrituras com os apóstolos. Igreja, quando Jesus foi preso, nenhum dos apóstolos ficou ali. João ficou de longe, Pedro ficou de longe e ainda negou Jesus. Pastor, o que você está dizendo? Jesus estava ali, ainda não tinha consumado a sua obra redentora,
Ele estava para consumar na cruz aquilo que Deus o chamou. Mas ele já havia falado, e até Pedro, olha, escute isso, igreja. Pedro havia recebido uma revelação do Espírito Santo, que Jesus era o Cristo. Havia ou não havia, igreja? Havia ou não havia? O que era ser o Cristo? Era ser o Filho de Deus. O Filho daquele que criou todas as coisas. Mas quando Jesus é preso e é levado à morte, o que Pedro, que teve uma revelação do Espírito, fez? Abandonou Jesus e negou Jesus. Eu quero te fazer pensar nessa noite. Pedro, de verdade, ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus? Acreditava, igreja? Não. Porque se ele acreditasse que Jesus era o Filho de Deus, ele tinha negado Jesus? Ele tinha abandonado Jesus, igreja? Não. Mas pastor, aonde você quer nos levar? Eu quero dizer para você que Pedro tinha até a revelação do Espírito, mas ainda não tinha se encontrado com Jesus ressurreto. O mesmo Pedro que negou Jesus, agora quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz em Atos 1, que Jesus passa 40 dias com os discípulos, falando sobre o reino de Deus. Ele toca em Jesus ressurreto, porque Jesus entra no meio dele certa vez e diz assim: toca em mim, sou eu mesmo, ó, toca do meu lado, pega na minha mão. Agora Pedro tem um encontro com Jesus ressurreto, com a verdade. Agora Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus, agora em Atos capítulo 2, quando a promessa do alto desce sobre eles em Pentecoste, e os homens começam a falar assim, eles estão embriagados, eles estão fora de si. O mesmo Pedro que negou Jesus, agora, depois do encontro com Jesus ressurreto, depois do encontro com o Messias que tinha vencido a morte, que tinha recebido um corpo glorificado, depois de ser tocado por esse Jesus, ele defende os seus irmãos diante da mesma multidão que ele havia negado Jesus meses antes. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que precisamos entender que a igreja, a noiva, para entender sobre a eternidade e se desapegar às coisas da terra, ela precisa se encontrar com Jesus Cristo ressurreto. Ela precisa ter uma vida inclinada a um relacionamento e a comunhão com o Espírito Santo. Amém, igreja? Mas essa comunhão com o Espírito Santo precisa me dar encontros com Jesus. Pastor, você está viajando na batatinha, Jesus está lá na glória, sentado à destra de Deus. Está mesmo, igreja. Mas Ele também está à procura de verdadeiros adoradores. E eu te provo, igreja, na Bíblia que Jesus se manifesta. Atos capítulo 9. Jesus havia subido aos céus, e quem aparece para Saulo, para Paulo na estrada de Damasco? Jesus! E quando Paulo tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada, porque ele compreende a eternidade em glória com Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz aqui, Paulo diz: mais de 500 irmãos de uma só vez viram Jesus ressurreto. Vou dar mais uma base bíblica, porque eu sou batista. Quem disse sobre o Apocalipse para João? Jesus ressurreto. Igreja, eu não estou aqui diminuindo a importância do Espírito, amém? Eles são um, e eles nesse plano de salvação, eles são equivalentes, importantes, e tudo que nós temos. O que eu estou chamando a sua atenção: sabe por que você teme a morte? Sabe por que existe uma igreja fraca nesses dias? Uma igreja que luta com as pessoas, porque é apaixonada no dinheiro e nas coisas, porque ela perdeu a essência, ela não tem se encontrado com Jesus ressurreto. Eu vou deixar claro, eu tenho certeza que algum dia na sua vida você se encontrou com Jesus. O seu relacionamento com o Espírito, fala comigo assim: o meu relacionamento com o Espírito
você escreve na live. Ele é no Espírito. Porque o Espírito é Espírito. Ele se conecta ao meu espírito que estava morto por conta do pecado do primeiro Adão. E eu ressuscito com Cristo. Esse é o poder que me transforma em filho e filha de Deus. Então, com o Espírito eu tenho uma comunhão íntima e peculiar dentro de mim. Amém, igreja? Amém, igreja? Mas deixa eu te contar como que é com Jesus. E aí você vai se lembrar que em algum momento da sua história você já se encontrou com Jesus. Não tem aquele dia, ou aquele culto, ou aquele encontro que você rasgou seu coração e aí deu um nó na sua garganta. Parece que os seus olhos iam derreter de tanta lágrima. Você não conseguia ficar em pé. Você sente no corpo, na alma e no espírito a presença de Deus. Quem já viveu isso, igreja? Quem já viveu isso? Diga glória a Deus. Sabe por que você viveu isso? Porque o único da Trindade que tem um corpo glorificado é Jesus. O único da Trindade que toca na sua alma, no seu espírito e no seu corpo é Jesus Cristo de Nazaré. Quem está entendendo isso, igreja? E só esse encontro com Jesus pode produzir em você convicção que é maravilhoso passar a eternidade com Ele. Sabe por que você está lutando com as pessoas? Sabe por que você não está amando as pessoas como Jesus? Porque você, como igreja, tem negligenciado a intimidade com o seu noivo. Porque você já se esqueceu como é maravilhoso estar com Ele. Porque você já está o traindo. Pastor, o que é isso? Todas as vezes, igreja, que você não coloca o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha em se relacionar com o seu noivo, com aquele que vai produzir em você aquilo que você é e aquilo que Ele espera de você. Todas as vezes que você não busca o Senhor acima de todas as coisas, o diabo te encontra. Porque o diabo, ele não é como Jesus. Jesus morreu por você e te dá a escolha de ter Ele ou não eternamente. O diabo só precisa que você escolha não ter intimidade com Jesus. Porque ele é ladrão, salteador, enganador. Quando um homem ou uma mulher não decide em viver, se relacionar, conhecer Jesus profundamente, o diabo o alcança para matar, roubar e destruir. Por isso que essa terra, essa vida nessa terra é um útero espiritual. Olha só, igreja, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, nesse mesmo capítulo, no versículo 52, a Bíblia diz que no abrir e no fechar de olhos, nós receberemos um corpo como o de Jesus, um corpo glorificado, para passar com Ele a glória eterna. Amém, igreja? Então olha só, Ele deixou nessa vida uma escolha para você. A escolha de quem você vai ter intimidade. E aquilo que você tem intimidade é o que você dará à luz eternamente. Quem está entendendo isso, igreja? Se você tem intimidade com Jesus, você dará a luz a um corpo glorificado e viverá com Ele em glória eternamente. Porque se lembre, você é eterno o dia que você nasceu. E se você não decide por Jesus, o diabo te alcança e ele também gera algo em você. Você sabia que o diabo gera algo em você? Escreve aí o que? Quem quer saber, diga aí o que, pastor? Ele gera aquilo que ele tem, o inferno. Tem pessoas esperando morrer
para ir para o céu ou para o inferno. Mas deixa eu te contar um segredo. O céu e o inferno começa aqui agora. Quem aqui já viveu o inferno na terra, igreja? Quem aqui já viveu o céu na terra, igreja? Porque o céu é produzido dentro de nós. Então, você está entendendo que você está gerando? O diabo só pode gerar aquilo que ele tem, o inferno. E após essa vida, igreja, se você não decidir por encontros e por um relacionamento profundo com Deus, você será torturado eternamente. Porque aquilo que o diabo gerou, o inferno, a besta, o anticristo, não será jogado no inferno. Porque tudo isso, junto com o inferno, será jogado no lago de fogo, onde os vermes te consomem eternamente, que é a segunda morte. É muito importante você entender essa mensagem hoje. Igreja, tudo que Jesus precisava fazer por você, Ele já fez. Na cruz Ele diz, está consumado. Na cruz Ele diz, já se cumpriu o que eu precisava fazer pela humanidade, que era aceitá-lo como eles são. Agora precisa que a humanidade aceite quem Jesus é. Com aqueles dois ladrões, igreja, a intimidade estava disponível àqueles dois ladrões. O Cristo estava ali, mas um ladrão zombou de Jesus e foi parar onde? No inferno. O outro ladrão aceitou e clamou pela misericórdia de Jesus, e naquele dia ele ceiou com Jesus lá no céu, no paraíso. Quem pode dizer glória a Deus? Aquilo que você decidir ter intimidade é aquilo que você vai gerar eternamente de consequência sobre a sua vida. E igreja, não se iluda. Você se torna aquilo que você adora. Se de verdade você tem a sua expectativa em passar a eternidade em glória com Jesus, a primeira coisa que você é feliz. Fala, feliz. A segunda coisa que você anda é em santificação, sendo transformado de glória em glória. A terceira coisa, o caráter de Cristo, os mandamentos de Cristo é impresso, escrito na tábua do seu coração. Quando alguém bate na sua cara, você oferece a outra face. Quando alguém te rouba, você sente no seu coração que você teve a oportunidade de manifestar à luz do dia o amor que você tem recebido do seu amado no secreto. Quando alguém fala mal de você, você se alegra e bendiz aquela pessoa. Você é rico em misericórdia, em compaixão. Igreja, não existe uma pessoa que diz que tem intimidade com Jesus e que não tenha misericórdia. Sabe por quê, igreja? Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. A palavra de Deus diz que ele é o Pai das misericórdias. Não existe intimidade com Jesus sem amor incondicional à luz do dia. Se você não tem manifestado o amor de Cristo, se você tem lutado com as pessoas, se você está preso às coisas, se a sua guerra é contra a carne, contra a sangue, você está preso à religiosidade. E a religiosidade tem intimidade com as trevas, com Satanás. E o que ela vai conceber é o lago de fogo eternamente para você. Só que só existe uma maneira de se livrar desse inferno: começando a se encontrar com Jesus ressurreto. Se nós, como igreja, Jesus não é um ser histórico, nenhum profeta que passou. Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. Igreja, não é todos os dias que eu sinto Jesus. Todos os dias eu estou com o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Sentindo ou não sentindo, eu sei que Ele está pela fé. Amém, igreja?
Amém, igreja? Mas a minha perseverança no meu relacionamento com o Espírito me traz momentos gloriosos com Jesus. E esses momentos com Jesus vão transformando e gerando em mim o que eu desejo para toda a minha eternidade. Passar com Ele toda a eternidade. Como Paulo diz, ser conhecido dEle, conhecer Ele como Ele me conhece. Como Paulo diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Quem está me entendendo, igreja? Fala para o seu irmão que está do seu lado, você que está em casa, fale para você mesmo ou para alguém. Sabe por que você está apegado às coisas? Porque você está tendo intimidade com o diabo. E está gerando um inferno na sua vida e culpando os outros. Porque é assim que o diabo faz. Quem está entendendo isso, igreja? Mas essa palavra não é para matar você. Essa palavra não é para destruir a sua vida. Essa palavra é para fazer você pensar e gerar em você arrependimento. Porque independente daquilo que você fez, independente daquilo que você é, independente do nível de inferno e de intimidade que você tem com as trevas, se você se arrepender hoje, Jesus continua o mesmo. Ele não resiste a um coração arrependido. É algo irresistível. Na verdade, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer que tem negligenciado esse relacionamento íntimo com Deus. Sabe por que as pessoas estão sofrendo de pânico, de tristezas profundas nos nossos dias? Porque a esperança delas se resume a essa vida. Porque a esperança delas se resume às riquezas das injustiças. Porque o amor e a esperança delas estão nas coisas transitórias e passageiras. Simples assim. Porque elas estão se relacionando intimamente com as trevas. Muitas sem saber. Muitas sem entender o que estão fazendo. Mas essa palavra é para trazer entendimento. Fala comigo assim, entendimento. E entendimento traz arrependimento. E arrependimento traz transformação. O céu, igreja, deseja você. O céu está atrás de pecadores arrependidos. Então, se nessa noite essa palavra falou ao seu coração, pastor, falou o que ao meu coração? Se você entendeu que era com as trevas, com o diabo, que você estava tendo intimidade, por negligenciar a intimidade com Jesus, você precisa reconhecer isso. Você precisa declarar isso, porque esse é um sinal de arrependimento. Quando eu reconheço quem eu sou, só aí Jesus pode entrar e transformar a sua vida. Se existe alguém nessa live, nessa noite, que quer receber essa oração, que quer em sinal de arrependimento, colocar o seu coração disponível para se encontrar com Jesus e ter a sua vida transformada, fique de pé onde você estiver, na sua casa, aqui na igreja, que eu quero orar com você nessa noite. Fique na posição de receber uma oração. Pastor, eu estou sozinho aqui na minha casa e eu fiquei de pé, mas eu quero de fato expressar o meu coração arrependido. Escreva na live. Até hoje eu gerei inferno na minha vida. Até hoje eu gerei infelicidade. Até hoje eu tive intimidade com Satanás. Mas a partir de hoje eu quero a minha vida transformada. A partir de hoje eu quero viver um profundo relacionamento com o Espírito, que me conduza a me encontrar com o meu Jesus, que me toca e me transforma. Feche seus olhos onde você estiver. Amigo Jesus, não pregamos neste lugar um evangelho de sabedoria humana, Jesus.
mas pregamos o teu evangelho. Evangelho que é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Pai, mas para que a tua palavra nos transforme, a tua presença, a tua glória precisa acompanhar a tua palavra. Pai, batiza essa palavra hoje com a tua presença. Pai, nessa noite existem corações arrependidos, homens que reconheceram, Pai, que estão distantes da sua intimidade, mas que a partir de hoje, Pai, querem viver tudo aquilo que o Senhor nos deu na cruz do Calvário. Então, em nome de Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus e transforma, porque nada pode resistir à tua presença. O Senhor é irresistível. Aleluias. Existe um versículo, se eu não me engano, que está em Filipenses 3, que todas as coisas, que nada não consegue, que todas as coisas se sujeitam a Jesus, o Cristo. Não importa o que você viveu, não importa o que você está vivendo, se a partir de hoje, se a partir desse apelo você decidir, não é por conta do pastor Rodolfo, não, sou pecador como você, é por conta da promessa e da palavra dele e do desejo de Deus de se revelar a você. Gere aquilo que Jesus tem para você. Quem pode dizer glória a Deus? Se essa palavra falou no seu coração, compartilhe ela em nome de Jesus. Amo a vida de vocês. Fiquem na graça e na paz de Jesus. Pastor Rodolfo Zairo. Inscreva-se no canal.